Fala, Promobers, beleza? Vamos chegar então para a última etapa da nossa saga do estúdio. Aquele lá que nosso cliente mandou um croquis bem bacana, que ficou bacana mesmo, hein? Vamos seguir à risca o que ele mandou. A gente atualizou algumas coisas com certeza no meio do processo, né, para ver se dá ou não, posso ajustar para isso. Beleza, então daqui em diante a gente passa para renderização. Então eu vou criar, na verdade eu já fiz os renders, mas eu vou mostrar as cenas que eu fiz e os renders. Então, para vocês fazerem essa comparação e entender um pouco o nosso processo final. Beleza? Ficou curioso? Fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala, Promobers, beleza? Hoje quero terminar então essa saga do nosso estúdio que nós fizemos aqui, né? Lembra aquela planta que eu mostrei lá que o cliente mandou? O cliente leigo, pô, mandou uma planta sensacional ali que a gente executou bacana. E o que eu quero mostrar para vocês? Em cima daquilo lá, poderia, claro, por mais que ele tivesse com a ideia bem fiel ao que ele queria já no ambiente, isso foi muito bacana, com certeza. Sempre há alterações, porque ele vendo o volume, vendo a estrutura, né, ele vai entender se vai valer a pena ou não, ou se de repente dá para fazer alguma adaptação nisso ali. E claro, sim, por mais que ele tenha passado esse pente fino com as ideias bem bacanas na mente, teve algumas alterações, né? Mas nada assim tão pontual, acho que foi mais de só criatividade e às vezes até pensando um pouco no orçamento, se ele tiver uma segunda opção, posso reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, fechou. Daí, claro que essas aqui ele pediu para eu fazer algumas imagens. Deixa eu trazer minha cena para cá. Aqui para ver que manteve, então, esse. E aqui eu já vou pontuando para vocês os finais que deu aqui. Isso aqui ficou assim mesmo a combinação. Perfeito? O amadeirado, tamponamento, a cozinha na parte escura. Aqui que ele disse também vai ver o orçamento lá, se vale a pena botar as reflectas, o espelho, ou vai. Isso aí na hora do orçamento mesmo, na marcenaria, ele vai calcular isso aqui. Então, se ele pediu, não, vou deixar assim, o foco principal é esse aqui. Então, beleza. Aqui que ele pediu alguma alteração, e o que ele quer aqui? Ele pensou em duas coisas. Uma, com a mesa, uma mesa com um tampo e os nichos de apoio. Ele me pediu sem nada, então ficou sem nada também. Então, nesse caso, eu tirei uma imagem. Então, ficou uma imagem dessa e com uma dessa aqui no contrato. Beleza, perfeito. Ele pediu mais uma, então, agora com uma ideia só uma estrutura de metalon preto com um tampo em cima. Então, essa aqui que depois eu vou criar para ele a imagem. Aqui ficou a mesma coisa, né? Até a parte do metalon ele quer para poder acompanhar com esse detalhe aqui. Então, vai ficar bacana. Cabeceira manteve, só com a fita de LED em cima. Top, em cima ficou bem clean mesmo, limpo. Aqui também só criei a imagem. Para ver que eu tenho as cenas prontas, essas mesmas cenas são os meus renders. Depois eu mostro para vocês os renders aqui, que ficou bem legal também. Aqui, e essa aqui que eu vou criar nova, né? Porque ele quer dar uma vista melhor desse ângulo aqui. Já vou aproveitar, então, com essa segunda parte, fazer essa visão aqui. E aqui ficou isso aqui, que eu também vou tirar uma vista assim, para ele ter uma visualização melhor deste ângulo, desse ambiente. E aqui a gente finaliza, então, com o banheiro, que ficou assim mesmo, só desloquei o espelho para poder ficar mais centralizado com a cuba, né? Como o vaso já é na entrada aqui, eu centralizei ele para cá, mas tudo certo. Isso aqui é só a movimentação de layout do espelho, nada não mudou em si projetos. O restante aqui são as minhas cenas secundárias que eu fiz aqui de apoio também. Mas muitas vezes eu faço para ter, né, uma segunda opção de render. Se eu não gostar da primeira, eu tenho a segunda já pronta aqui, certo? Mas aqui não tem segredo. E daí aqui o que eu estou fazendo? A segunda imagem aqui, ó, para eu ter essa referência dele bonitinha aqui. Então já criei a primeira imagem, para ver que são imagens que estão me gerando de 3 a 4 minutos cada uma, depende da posição do sol ou a entrada, mas é bem tranquilo, né? Vou deixar um encardzinho aqui para vocês aprenderem, que eu tenho um vídeo já falando sobre iluminação padrão no 2.0. Isso aqui é bem bacana, então, vocês terem essa referência ali. Vou salvar só aqui para eu deixar ele bonitinho ali, depois eu vejo a edição. Então, e claro, se você quer aprender a projetar com excelência, projetos executáveis que vocês realmente vão mandar para o marceneiro vai conseguir fazer, eu tenho o curso disponível já
separado várias aulas bem bacanas, tá? Tem aulas sobre construção de paredes, aprendemos a mexer nas ferramentas, nas principais ferramentas aqui, as que você realmente vai usar diariamente, que vai agilizar o processo de vocês. E claro, a gente vê um pouco de montagem, de estrutura, pensando nisso aqui também. Então é interessante, ficou curioso? Dá uma olhadinha no link embaixo, acesse nosso site lá, vai ter as capinhas ali dos cursos disponíveis. E vai ser bacana você estar se aperfeiçoando nessa área também, tá? Porque hoje renderização vale muito a pena, mas hoje o chat está fazendo muita coisa. Então hoje tu vai ter que saber projetar ou no mínimo fazer conferência e descritivo técnico. Então tem cursos sobre isso também. É bacana vocês estarem aperfeiçoando essas áreas, que é o que o mercado vai pedir mais. Mas hoje eu só queria pontuar com vocês isso aqui e passar os renders que foi feito para o meu cliente aqui. Então seria isso aqui, ó. Por que eu quero mostrar isso aqui? Para mostrar o processo. Então, para ver que eu fiz a construção em cima do brief dele, pontuei algumas coisas no 3D mesmo, quer dizer, mostrei, girei a tela ali para ele, né, como eu tinha feito, fiz com vocês aqui, para ele entender o projeto. Perfeito, gostei, ele pediu mais uma opção ali, beleza, eu fui lá e criei as imagens. Planta baixa, para ver que agora vocês vão entender que as mesmas cenas da vista dinâmica é as que eu criei as imagens. Então, eu já crio uma sequência de imagem que é as que eu vou mandar para o cliente. E aqui está o processo, ó. Pego um ângulo que apareça os dois dados para ele entender a combinação. Pego o foco total, que ele pediu aqui até para ele saber a linha de portas. Às vezes não é um corte bobo, mas é para ele entender que o painel vai só ali. Então, vocês têm que pensar nisso também. Mostrar uma imagem bonita, mas um ângulo que favoreça o projeto e mostre bastante coisa de vocês aqui também, numa cena só. Uma geralzona, para ele entender todo o contexto, ó, fica legal. Mais um focado aqui na bancada. Mais um geral, aqui já é a segunda opção, ó. Ele me pediu sem nada ali, então já tirei essa imagem aqui do sem nada. E uma aqui também para ele entender que realmente o painel, né? Porque esse aqui até parece que tem um rodapé ali, né? Não, mas não, é o piso que dá o reflexo. O painel vai até o chão. Então, essa aqui é a segunda opção que eu já passei para ele. E claro que depois tem a terceira, que é a que eu estou salvando agora. É o banheiro, ó, como é que ficou, como vai ter a fita de LED no fundo, certinho. E a terceira, que é a terceira opção, que é essa aqui do metalon, que é o que eu vou passar para ele agora também. Beleza? Mas dá para ver que o projeto fica bem bacana. Aqui eu faço uma pós-edição, dou uma clareada um pouco mais escurecida nas sombras. Então sempre tem o pós ainda, né? Ele fica um pouco mais assim, ó, mais representativo. Mas essa era a ideia, tá? Só para pontuar para vocês que sim, finalizamos esse projeto e agora ele vai mandar para a produção lá com o marceneiro dele mesmo, beleza? Se gostaram, se chegaram até aqui, não esquece de dar aquela dedada no like, compartilhe, se inscreva no canal, porque toda sexta-feira estou aqui com matéria, conteúdo ou alguma coisa sobre o nosso queridinho Promóvel, beleza? Fui!